Glória a Deus. Motivo de muita honra e alegria poder estar ministrando mais uma vez a palavra do Senhor. Glória a Deus. Agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos aqui presentes. Agradeço a Deus pela minha família, pela minha esposa, meu filho, pela minha casa, que Deus nos tem sustentado, nos abençoado dia após dia. 2 Coríntios, capítulo 12. Glória a Deus, aleluia. A partir do verso 1. 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Versículo 1 diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que o tirasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Glória a Deus, aleluia. Podeis sentar em nome de Jesus. Peço que mantenha sua Bíblia aberta, pois iremos trabalhar versículo após versículo em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus, Ele permite experiências extraordinárias e também limitações dolorosas, para que seus servos dependem totalmente da sua graça e manifestem neles o seu poder. No texto que lemos, Paulo ele sai em defesa da fé contra mestres que se gloriam em suas credenciais espirituais. Diferentemente, Paulo demonstra o verdadeiro ministério, que demonstra que o verdadeiro ministério não é marcado pela exaltação pessoal, mas pela dependência da graça divina. Ou seja, Paulo está escrevendo esse texto para que outros mestres, falsos profetas, que usam suas credenciais espirituais. Como assim credenciais espirituais? Bota o paletó, fecha o paletó e diz: eu sou profeta, Deus está revelando. Mas o que Paulo traz, ele traz que o verdadeiro ministério, ele não é causado pela exaltação pessoal. O poder do verdadeiro ministério, ele não nasce da exaltação humana, mas sim da graça divina. O seu ministério só tem poder verdadeiro se você vive pela graça de Jesus. Aleluia. O seu ministério só tem poder verdadeiro se você vive pela graça de Jesus. Pela graça divina. E dentro dessa mensagem eu quero separar 3 tópicos. E o primeiro tópico é o privilégio da revelação celestial. Pois é isso que o texto nos mostra do versículo 1 ao versículo 6. Então, Deus, desde o princípio, desde o início, Ele se relaciona com o homem.
ele se relaciona através da sua voz. Ele se relaciona com o homem através de revelações e visões. Aleluia. Exemplo, em Gênesis capítulo 3, versículo 9, Deus ele chama Adão. Adão, onde tu se escondeu? Deus ele está se relacionando com o homem através da sua voz. Em Gênesis capítulo 12, Deus ele fala com Abraão. Abraão, levanta-te. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Em 1 Samuel, Deus chama Samuel dizendo: Samuel, e Samuel diz: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Esses são exemplos Glória a Deus. do relacionamento de Deus com o homem através do chamado, através da sua voz. Fique comigo, não vou cansar vocês, é para que vocês entendam o final. Glória a Deus. E Deus ele também fala através de revelações e através de visões. Exemplo, em Ezequiel capítulo 1, Ezequiel ele está à beira do rio Quebar, sendo exilado pela Babilônia. E Ezequiel ele tem uma visão. Ele olha aos céus, ele vê 4 querubins, criaturas celestiais, que possuíam 4 rostos, 2 pés direitos e 4 asas. Ao lado dos seus rostos haviam rodas gigantes. Acima dessas rodas havia um firmamento. E acima desse firmamento havia um trono. E em cima desse trono havia um que era digno, apenas um digno de ser chamado de Senhor. Em Isaías capítulo 6, Isaías também tem uma visão. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono, e o séquito enchia toda a casa, ou seja, a aba do seu vestido enchia toda a casa. E eu vi serafins voando por cima do trono e diziam uns aos outros, clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Em Atos capítulo 7, versículo 56, Estevão foi aprisionado pelo Sinédrio. Estão julgando Estevão a ponto de apedrejá-lo, dizendo: negue-se Jesus. Estevão está dizendo: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à mão direita de Deus. João, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, ele diz que é arrebatado enquanto está na ilha de Patmos. E aparece um semelhante ao Filho do Homem com voz de trombeta, e diz: aquilo que tu vê agora tu escreve no livro e envia para as 7 igrejas da Ásia. Quando João olha para ver quem é que está falando com ele, ele vê um semelhante ao Filho do Homem, com cabelos brancos como a lã, como a neve, significando a santidade pura e plena de Deus. Ele vê com olhos como chama de fogo, porque não há um ser humano na terra que tem capacidade de se esconder da vista do Senhor. Ele tudo vê e tudo purifica através do seu olhar. Vai dizer que os seus pés eram como um latão reluzente, porque até para ver os pés tem que se prostrar aos pés de Jesus. Então nós vemos desde o Gênesis até o Apocalipse, Deus chamando, Deus se relacionando com o homem através da sua voz e através de revelações e visões. Glória a Deus. Aleluia. E depois dessa introdução eu quero entrar no texto que lemos. 2 Coríntios capítulo 12. Glória a Deus. Versículo 1 vai dizer, acompanhe-me por favor. Glória. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo está dizendo: é verdade, glória a Deus, que não me convém, não tem necessidade, não tem precisão de me gloriar, mas eu passarei, eu falarei a respeito das visões e revelações que o Senhor me deu. Aleluia. Versículo 2:
Glória a Deus. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se não no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, palavras que não podem ser explicadas e que ao homem não é lícito falar. Aleluia. Analisando esses Glória a Jesus. 2 versículos, 4 versículos, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3 versículos. Ele traz um acontecimento que é pessoal. Ele diz: eu conheço um homem. Ou seja, algo pessoal. Conheço um homem. Glória a Deus. Aleluia. Um homem em Cristo. Ou seja, ele está dizendo que esse homem, ele está em Cristo. Portanto, não pertence ao judaísmo, ao paganismo, ao budismo, ao islamismo. Ele está dizendo que é um homem em Cristo. Um homem cristão. E agora ele traz veracidade ao que ele está dizendo. Ele está dizendo que há 14 anos, ou seja, ele não está inventando essa história. Se existe um tempo Aleluia. em que houve o acontecimento, significa que é verídico. Há 14 anos. Algo misterioso. Ele diz: se foi no corpo, eu não sei. Se foi fora do corpo, eu não sei. Deus sabe. É mistério. É estática. Foi arrebatado ao terceiro céu. E é revelatória, porque ele ouviu palavras inefáveis, palavras inexplicáveis. O que ele viu não tem comparação. O que ele viu não tem explicação. E não é lícito falar nenhum homem. Era só entre ele e Deus. Oh, glória. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Glória, Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos correr um pouquinho por conta das horas. glória, Versículo 7. glória. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, versículo 8, para que o tirasse de mim. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória, glória. Meu Deus, glória a Deus, aleluia. Glória. No versículo 4, ele diz que foi arrebatado aos céus e viu coisas que não poderiam ser explicadas, que não poderia ser dita a homem nenhum. E ele vai dizer que para que ele não se gloriasse daquilo que viu, foi-lhe dado, foi colocado, foi posto um espinho em sua carne, a saber, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. E ele vai dizer: eu orei 3 vezes para que tirasse de mim o espinho. Glória. Aleluia. Veja como é a fragilidade humana. Hoje em dia, pregadores sobem aos púlpitos, colocam seus ternos chiques, bonitos, e revela a placa de carro, CPF, CNPJ, número do SUS. E se acham top. Paulo, fariseu, poliglota, um erudito, estudou aos pés de Gamaliel, Aleluia. foi levado ao terceiro céu e viu coisas que ninguém viu. Glória, glória. E ele diz: para que eu não me gloriasse, para eu não me gloriar daquilo que vi, para que eu não me exaltasse daquilo que vi, foi-me posto isso na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear. Eu orei 3 vezes, Glória. eu orei 3 vezes para que tirasse o espinho. Glória a Deus. Tá bom, João, me explica mais, eu quero saber mais. Como assim? Glória a Deus. Aleluia. Glória. Todo judeu, ele ora 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite. Glória. Todo judeu, ele ora 3 vezes ao dia, manhã,
tarde e noite. Quantas horas? Quantas vezes? 3 vezes. Manhã, tarde e noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Paulo viu o que ninguém viu. Paulo viu aquilo que não poderia ser explicado. Quando ele volta a si, para que não se exaltasse, foi posto um espinho na carne. A saber, um mensageiro de Satanás, que lhe atormentava, que lhe esbofeteava. E ele orou 3 vezes. Manhã, tarde e noite. Como assim, João? Quando ele volta a si, Satanás está atormentando do lado. Satanás está atormentando do outro lado. Satanás está afligindo, está procurando, está maltratando do lado. E Paulo está aqui, ó. Senhor, tira de mim esse espinho. E Satanás, e Jesus calado, Deus calado. E Satanás está afligindo, Satanás está perturbando, Satanás está machucando. E Paulo de Tarso está aqui, ó. Senhor, tira de mim esse espinho. Ai, Deus calado, e Deus calado, e o Satanás afligindo, Satanás perturbando, Satanás maltratando. E Paulo de noite: Senhor, tira de mim esse espinho. Aí Deus se levanta e diz: a minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Você pode dizer em algum momento da vida, você pode dizer em algum momento da caminhada, você pode dizer em algum momento do teu ministério: eu não consigo orar mais porque eu estou fraco, eu não consigo ler a Bíblia mais porque eu estou desanimado, eu estou fraco, eu não consigo mais cantar porque eu estou desanimado, eu estou fraco, não consigo mais dirigir essa igreja porque eu estou fraco. Glória a Deus. Paulo estava fraco, mas estava de joelho. E deixa eu dizer uma coisa a você. É um segredo. Conta a ninguém não, viu? Oração é coisa de gente fraca. Oração é coisa de quem depende infinitamente da graça de Deus. Paulo estava fraco, Paulo estava sentindo dor, mas o poder de Deus estava moldando, o poder de Deus estava aperfeiçoando, o poder de Deus estava levantando, o poder de Deus estava trabalhando, o poder de Deus estava agindo, o poder de Deus estava curando, o poder de Deus estava sustentando. Está doendo, mas está de joelho e o poder se aperfeiçoa. Está fraco, mas está de joelho e o poder se aperfeiçoa. Está doendo, mas está de joelho e o poder se aperfeiçoa. Está desanimado, mas está de joelho e o poder se aperfeiçoa. Está gritando, mas está de joelho e o poder está aperfeiçoando. Está doendo, está gritando, clamando, mas Deus não é surdo. Ele está ouvindo. O silêncio é o poder dele aperfeiçoando. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória Glória a Deus, aleluia. glória. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Glória a Deus. Ela basta. Aleluia. Mas por que, João? Por que o espinho? Por que a tormenta? Porque a revelação é igual. Porque não temos mérito nenhum. A pregação é pregada, mas o mérito não é do pregador. O louvor sobe, mas não é. O mérito não é de quem está louvando, é de quem está capacitando. Porque se Deus não capacita, não tem pregação que sai, não tem louvor que sai. É porque Ele capacita. Aleluia. E foi assim desde o início. Eu disse que Ezequiel, ele viu querubins, viu um assentado no trono. Eu disse, não disse? Eu disse. Mas logo em seguida, ele cai com o rosto em pó. Ele cai sobre seu rosto porque não consegue suportar a glória.
Isaías, quando vê a glória, quando vê serafins cantando santo, 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 ele teme a morte. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele diz: eu sou pecador, eu tenho lábios impuros, eu ando com gente que tem lábios imundos. Deus está dizendo: ai, Deus disse, se preocupa não, que o meu poder vai aperfeiçoar. Vai ali, serafim, pega uma brasa do altar, toca na boca dele, porque o que sair da boca dele será as minhas palavras. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. João viu o que ninguém viu. Ele viu Jesus ressurreto nos céus. Mas quando ele vê, ele cai como um lodo. Aí Jesus chega, estende a mão e diz: levanta, João, eis aqui o que venceu, eis aqui o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o que venceu, o que esteve vivo, o que foi morto e o que está vivo. Esse que tem a chave da vida e do inferno. Levanta, João, porque o meu poder vai se aperfeiçoar e você vai revelar aquilo que ninguém revelou. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória, glória, glória. Eita, Versículo 9. E disse: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas. Por isso eu sinto prazer nas injúrias. Por isso eu sinto prazer nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, quando eu estou caído, quando está doendo, é aí que eu estou forte. glória. É aí que eu estou forte. Eu não preciso, Paulo está dizendo, eu não preciso me gloriar daquilo que Deus me mostrou. Eu não preciso me gloriar explicando, falando, demonstrando o paraíso. Eu não preciso disso. Eu não preciso me exaltar com essas coisas. Glória a Deus. Mas eu tenho prazer. No que você tem prazer, apóstolo Paulo? Nas minhas fraquezas. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque quando eu estou fraco, é o poder dele se aperfeiçoando. O que mais você tem prazer, apóstolo Paulo? Nas injúrias. Porque é nas injúrias que o poder dele se aperfeiçoa. Nas necessidades. Porque nas necessidades Deus cuida. Não tem deserto, processo, mar vermelho, cova de leão, fornalha ardente, no qual Jesus não entre, no qual Deus não entre e aperfeiçoe o poder dele na vida do crente. Quando passares pelo fogo, não arderá em ti. E quando as águas o submergirem, não te afogarão. Não é se passar, é quando passar. Aleluia. Porque ele vai estar conosco. Acende a fornalha, aquece a fornalha 7 vezes mais. O normal era só acender, puf, esquentou, acabou. Eu quero que esquente 7 vezes. Joga 3 lá dentro, 3. Poderiam reclamar, poderiam abandonar a fé, poderiam se desviar, poderiam deixar Jesus, Deus no caso, poderiam ir embora, poderiam se prostrar, poderiam ter a vida, mas preferiram entrar na fornalha amarrados, mas com Deus. Glória a Deus. Porque quando Nabucodonosor olha, não tem 3, tem 4. E tudo solto. Entraram amarrado e quando Nabucodonosor olha dentro da fornalha, o fogo não queima, não tem mais 3, tem um a mais que era dele os guardou.
Deus protegendo e dizendo: eu livro vocês dessa fornalha. Eu vou lhes amarrar tudo agora, porque vocês entraram amarrados, mas vocês vão sair caminhando. Tudo solto, porque eu estou com vocês. Aleluia. Glória a Deus. Nas perseguições, Paulo está dizendo que tem prazer nas perseguições. Eu não sei se Paulo estava pensando bem nesse dia para dizer que tem prazer em ser perseguido. Talvez eu e você não entendam, mas ele entendia o mistério. Glória a Deus. Aleluia. Porque não é nas perseguições que o poder de Deus se aperfeiçoava. Era nas perseguições que Deus agia, que Deus trabalhava. Glória a Deus. Nas angústias, quando mais Paulo estava angustiado. Paulo, irmão, angustiado. Porque ele escreve uma carta de morte dizendo: eu fui julgado. Nem fulano apareceu, nem ciclano, ninguém apareceu. Eu estava sozinho. Mas ele diz: combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Paulo, ele compreende que a presença de Cristo vale mais do que a ausência do sofrimento. Você pode não estar sentindo nada, mas é melhor sentir tudo e ter Jesus do lado. É melhor sofrer e ter Jesus. É melhor sofrer perseguição e ter Jesus. É melhor estar na angústia e ter Jesus. Porque ele diz: vinde a mim, vem. Todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É melhor dar dor com Cristo. Glória. Eu nunca vi um homem dizendo: está com dor, vem. Está triste, vem. Eu nunca vi um homem, só Jesus, que diz: você está cansado, vem. Está oprimido, vem. Está triste, vem. Que eu vou aliviar. É Aleluia. só Cristo, meu irmão. É só Jesus, meu irmão. Glória a Deus. Para encerrarmos, Paulo aprendeu uma das maiores lições da vida cristã. As revelações, as visões não o sustentaram. A força humana não o sustentou. A remoção do espinho não aconteceu. Mas a graça de Deus foi o suficiente. Mas a graça de Deus foi o suficiente. Mas a graça de Deus foi o suficiente. E eu volto para a introdução dizendo: Paulo demonstra que o verdadeiro ministério não é marcado pela exaltação pessoal, mas pela dependência da graça divina. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Somos totalmente dependentes da graça. Somos totalmente dependentes de Jesus. Somos pó. Viemos do pó e ao pó retornaremos. Somos fracos. Somos pobres. Somos caídos, cegos e nus. Somos pecadores e somos destituídos da glória de Deus. Mas nós fomos justificados gratuitamente pela graça de Jesus. Glória, aleluia. Essa noite estamos celebrando, estamos lembrando, trazendo à memória a morte e ressurreição de Cristo. Então, quando você tiver com o pão e o cálice, dê um abraço em Jesus. Dê um abraço em Jesus.
Leve seu pensamento ao passado, como já foi cantado. E lembre de onde Deus lhe tirou. Lembre de onde Deus te arrumou. Dê um abraço apertado em Jesus essa noite. Passe mais tempo com Ele nessa noite, porque passaremos a eternidade no céu. Glória a Deus. Só agradecer a oportunidade em nome de Jesus.